pegar o telefone. A pessoa de Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Os anjos, que eram muitos, eles estavam em fileiras, esperando a ordem do comandante maior. Havia um alerta para o território nacional brasileiro e uma exigência. Estava no quarto onde estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus me levava até lá. Vou mostrar quem manda e vou tocar aos olhos nus de todas as nações. A hora do impacto chegou. Meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Maranata. O presidente Bolsonaro se exaltou ao ser intimado no Hospital Provincial de Justiça. Ele chega a gritar quando é informado sobre o aumento da sua pressão arterial. Muito emotivo, Bolsonaro fica muito irritado devido à intimação que recebeu estando ainda no hospital. O apóstolo Reginaldo Rolim relata em uma live o que Deus lhe mostrou mais uma vez. Ele cita os anjos de Deus que via enfileirado como um exército, pronto para fazer aquilo que Deus ordenou. Ele fala sobre Bolsonaro e diz que a hora do impacto está chegando. Queridos, o vídeo de hoje está forte, está um vídeo impactante. Fica à vontade para deixar o seu comentário, assistir esse vídeo até o final e compartilhar nas suas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu vi um exército. E esse exército não era de seres humanos, não é de humanos. Esse exército, mas eles estavam vestidos de soldados. Mas eu vi ele pelas costas, não via frente, não via rosto. Quando alguns deles viraram para mim, de alta patente, eram iluminados, muito iluminados. E eu vi milhares e milhares e milhares incalculáveis de soldados, vestidos de soldados, de fardamento de uma instituição do exército, mas era celestial. Eles estavam de costa, mas alguns deles com poder maior olhavam, e quando olhavam, viravam-se, eu via só uma luz muito forte. E essa luz, muito forte. E Deus dizia assim: Reginaldo, contempla tudo isso, porque a partir de agora é decisivo. E quando essa trombeta chegar em tuas mãos, tu vai tocar a trombeta, vai espantar muita gente, pois de forma extraordinária acontecerá poucas horas depois que tu terminar a live. Quando essa trombeta chegar em tuas mãos, serás fiscalizado, olhado de perto por muitas pessoas, os que já te olham e outras pessoas que ainda irão chegar, de autoridades de todos os segmentos. E eles irão contemplar que o espiritual, que eu, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falo através de ti. E contra a prova não existirá argumento. Esses anjos, que eram muitos, eles estavam em fileiras. Eram milhares e milhares deles. E eles estavam em fileiras, esperando a ordem do comandante maior, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esperando a hora do comando maior, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor me mostrava aquilo e dizia: quando eu determinar, o Brasil vai virar de cabeça para baixo, a partir do momento que eu determinar. Vai haver uma grande crise, muito, mas muito grande. Assim como você ouviu a voz, há 7 meses atrás dessa data, que se concretizou sobre a maior crise diplomática da história da humanidade. A maior crise diplomática da história da humanidade. Você disse 7 meses antes da data de hoje, 23/4/2025. E repetiu em dezenas de lives. A hora agora é 22h43. Da mesma maneira que eu te mostrei todas aquelas crises diplomáticas, a maior da história da humanidade, eu te mostro também agora que quando esse exército de anjos celestiais receberem o meu comando para descer na terra por nome Brasil, o Brasil irá virar de cabeça para baixo. Mas eu estou trabalhando para libertar o Brasil. Tudo no meu tempo, não no tempo de homem. E eu não sou dominado nem controlado por nenhum ser humano. Eu mando na terra, no céu, no mar,
e no inferno. Contempla tão somente o que eu estou mostrando e diz que quando esse exército de anjos celestiais descerem, haverá, assim como houve a maior crise diplomática, está chegando para o território nacional brasileiro a maior crise da história desde que democracia é democracia, ou possivelmente assim dizendo, em território nacional brasileiro. A crise haverá entre os três poderes, a maior de todas as crises de toda a história, entre executivo, legislativo e judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. Essa crise será sem precedente, com certeza a maior da história de todos os tempos do território nacional brasileiro. A maior crise entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Assim como te foi revelado há 7 meses antes dessa data, a maior crise diplomática, e será a maior crise diplomática da humanidade. Assim será também quando os meus anjos receberem o meu comando, e assim irá acontecer, explicadamente dessa forma. A maior crise das três instituições da história, sem precedente. Ninguém nunca viu uma crise dessa. Entre o executivo, entre o legislativo e entre o judiciário. Aí virá. Também, assim, quando começar esta crise, virá interferência de outros países no Brasil. Outros países irão entrar em confronto por interesses do território nacional brasileiro. Outros países irão entrar em confronto por causa dos interesses do território nacional brasileiro. Os Estados Unidos da América liderará. A China irá contra-atacar. E a interferência de outros países no território nacional brasileiro será grande. E no meio dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, sem precedente, a maior crise de todos os tempos. Nunca houve igual. Fala o que eu te mostro em sonho. E aí eu via um anjo ser iluminado, ele tocava a trombeta. Ele tocava a trombeta. E nessa trombeta que ele tocava, a minha não tinha chegado nas minhas mãos. Havia um alerta para o território nacional brasileiro e uma exigência. O alerta era esse. Eu estava no quarto onde estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. E Deus me levava até lá. Mas nesse sonho agora, no outro era Deus, eu e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse foi completamente diferente porque estava muito cheio de anjos no leito do presidente Jair Messias Bolsonaro. Era tanto que eu olhava e ao redor do leito tinha muito anjo. Mas a luz que irradiava de dentro, ela era completamente algo gigantesco. Não há como nem comparar, nem comensurar com 1000 faróis, 100.000 faróis de altíssima potência. Não tem comparação. E eu via muito claro, era clarão. E a voz de Deus era mais alta e dizia: a minha determinação o alerta é que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não poderá ser aberto. Não poderá ser aberto, não pode ser aberto novamente.
não pode ser aberto novamente. O presidente Jair Messias Bolsonaro não pode ser aberto novamente. Por isso, envia centenas de anjos lá no local do leito que ele estava. E eu me preocupava e o Senhor disse, mas não te preocupa, porque eu sou o médico dos médicos. Mas dá esse alerta à nação brasileira, que ele não poderá ser aberto novamente. Não poderá. De maneira e hipótese alguma. E se houver alguma possibilidade de se cogitar, de passar por qualquer interferência cirúrgica, diga à nação brasileira que isso não pode acontecer. Você irá falar dessa forma, Reginaldo, para dar uma determinação minha, uma nova determinação à nação brasileira. O jejum foi determinado por 7 dias. Jejum e oração. A minha determinação é que todos os cidadãos de bem do território nacional brasileiro não parem de orar e de se consagrar na medida do possível de cada um. Na medida do possível de cada um. Até que seja restaurado por completo a saúde do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Não poderá parar as orações, nem tampouco quem pode assim fazer as consagrações, o jejum, até que Deus restaure por completo toda a saúde, não somente do aparelho digestivo do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas toda a saúde dele possa ser restabelecida. E a minha ordem do Senhor, de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é que todos continuem orando e quem puder, dentro das suas possibilidades e limites, jejuando. Mas repita quantas vezes for necessário que o presidente não poderá ser aberto novamente, porque correrá grande perigo, gigantesco. Quando eu quis me assustar, o Senhor disse, calma, Reginaldo. Lembre-se, eu sou médico por excelência. Mas esta você vai ter que dizer. Porque algumas coisas irão acontecer nessas 72 horas. Muitas coisas irão acontecer. E o povo tem que ficar na peleja. As obras de bruxaria pesadíssima, feitiço, magia negra pesadíssima, não vem só de dentro do Brasil, mas de fora. Ainda devemos continuar na peleja, em uma oração constante. Por causa da urgência, Deus vai liberar milhares e milhares de soldados, que são anjos. Irá ter que acontecer algo antes. Por causa da afronta, por causa da dura civis de muitas pessoas, das afrontas e de muita dura civis. O anjo poderá ferir pessoas do mal, e essas pessoas do mal poderão descer o leito do hospital. E eles não poderão fazer nada contra o meu poder. E haverá um espírito de tormenta por parte de pessoas do mal, grandes ou pequenas autoridades, quem quer que seja, vai ficar atormentado nessas
últimas 72 horas. Acontecimentos grandiosos, gigantescos, virão de fora do território nacional brasileiro. E há uma intervenção minha, do Rei dos Reis e dos Senhores, na decisão e na pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Eu via ele como um espírito, eu não vejo o próprio Jair Messias Bolsonaro. Eu vejo um espírito indomável. Um espírito indomável. E o Senhor diz, por isso ele foi escolhido, por causa do espírito indomável que ele tem. Mas estou cogitando, pela afronta da dura cerviz, da arrogância de ferir alguém do outro lado, com a pontinha da minha espada. Isso vai servir de um alerta para todas as autoridades constituídas em território nacional brasileiro. O espiritual fala. Coríntios 2:10, 2 Coríntios 2:10. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescuta todas as coisas, penetra ainda mais as profundezas de Deus. E essa forma de se tocar nesse exato momento, isso, que vocês irão contemplar em poucas horas, e eu não estou supondo, eu estou afirmando, porque eu conheço muito bem o Deus que eu carrego. A hora do impacto chegou. A hora do impacto chegou. Não poderá ser mudado o que está se dizendo aqui. Deus vomitou de sua boca uma grande afronta. E o Senhor vai dizer, eu vou mostrar quem manda. Vou tocar aos olhos nus de todas as nações. Eu vou mostrar quem manda e vou tocar aos olhos nus de todas as nações. É hora da luta, é hora da peleja. Não poderá mais cessar o jejum e a oração dos 7 dias, até que seja restaurado por completo a saúde do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Igual a crise diplomática que foi dito 7 meses antes dessa live, diversas vezes, vai haver o maior conflito entre os poderes, jamais existente, sem precedente na história.